Você já chegou num ponto da vida em que tudo parece desmoronar? Quando a oração parece ecoar no vazio, a promessa de Deus parece distante. E a fé? Bem, a fé parece mais pesada do que a esperança. Você não está sozinho. Muitos cristãos, mesmo os mais fervorosos, já olharam no espelho e se perguntaram: será que vale a pena continuar? Mas aqui vai algo que pode te surpreender. A Bíblia não promete que a fé será fácil, ela exige que a gente persevere. E no livro de Hebreus, um texto quase esquecido por muitos, há um alerta urgente, uma exortação poderosa que pode mudar tudo. Não retroceda. Porque há uma linha tênue entre passar pela provação e cair na apostasia. Pelo sacrifício de Jesus, nos foi dado um acesso direto, íntimo e ousado à presença de Deus, algo que até os sacerdotes do Antigo Testamento não tinham liberdade para entrar. Agora, não precisamos de intermediários, de rituais ou de méritos. Temos ousadia para entrar no Santo dos Santos, porque Cristo é nosso caminho. Mas aqui está o alerta urgente. Ter acesso não é o mesmo que permanecer. Sem perseverar na fé, esse caminho tão gracioso pode ser negligenciado. E o coração mais próximo de Deus pode aos poucos se afastar, sem nem perceber. E é por isso que vamos mergulhar fundo no capítulo 10 de Hebreus, um dos textos mais intensos, mais urgentes e mais necessários para os dias em que vivemos. Acesso pleno a Deus, a base da fé. O sangue de Jesus não foi apenas um gesto simbólico. Ele rasgou o véu do templo e, com ele, a barreira entre nós e a presença de Deus. Agora, não precisamos de intermediários, de rituais ou de méritos. Temos ousadia para entrar no Santo dos Santos, porque Cristo é nosso caminho. Esse novo e vivo caminho foi aberto através do corpo de Jesus, como diz o livro de Hebreus. Ele é o grande sumo sacerdote da nossa fé. Não estamos mais do lado de fora batendo na porta. Estamos convidados a entrar, com coração sincero e plena confiança. Mas atenção, esse convite exige resposta. E é por isso que o autor de Hebreus exorta: aproxime-se com fé. Mas o que isso significa na prática? Como nos aproximamos de Deus com fé plena, mesmo quando duvidamos? Aproximemo-nos de Deus com fé plena. Você já orou com a cabeça cheia, mas o coração distante? A Bíblia não pede perfeição, pede coração sincero. É exatamente isso que Hebreus 10:22 nos diz. Aproximemo-nos com coração verdadeiro, em plena certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência. Não por merecimento, mas por misericórdia. Não por obras, mas por graça. O que sustenta nossa fé não é a nossa emoção, nem nossa capacidade de manter a chama acesa. É o fato de que Cristo já ofereceu o sacrifício perfeito, completo, definitivo. E esse sacrifício não precisa ser repetido, como diz Hebreus 10:14. Porque com uma só oferta, aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Isso muda tudo. Sua aceitação diante de Deus não depende do quão fervoroso você está hoje, mas do quão suficiente foi Jesus ontem e para sempre. Você não se aproxima com base no seu desempenho, mas na fidelidade dele. E isso dá segurança. Uma segurança que o mundo, o medo e até o próprio diabo não podem tirar. Mas se a base é tão sólida, por que tantos ainda vacilam? Porque alguns até abandonam a fé. Apeguemo-nos firmemente à esperança. Você já segurou algo com todas as forças, mesmo quando escorregava entre os dedos. A imagem que Hebreus usa não é de alguém relaxado, esperando passivamente. É de alguém que aguenta, que resiste, que não solta. E a palavra grega por reter, katecho, tem esse peso exato: segurar com força, sustentar, não deixar escapar. Por isso, Hebreus 10:23 diz: retenhamos firmemente a confissão da nossa esperança, pois fiel é aquele que prometeu. Não é uma frase decorativa, é um ato de fidelidade em meio ao deserto. Porque a esperança cristã não é desejo vago, é expectativa baseada na promessa de Deus.
como Abraão, que, contra a esperança, creu na esperança. Romanos 4:18. O autor escreve para crentes sob pressão, perseguição, perda de bens, isolamento. E mesmo assim, ele não diz, tentem se animar. Ele aponta para a fidelidade de Deus, o único alicerce inabalável. Como diz o profeta, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, mesmo quando o pasto está seco. A nossa esperança não morre com as circunstâncias, porque quem a sustenta é o próprio Deus. Mas há um perigo silencioso que acompanha o desgaste, a solidão espiritual. Quando a fé esfria, o primeiro passo para o afastamento é abandonar a congregação. Estimulemos uns aos outros ao amor e às boas obras. Você já notou como é fácil desanimar quando está sozinho? A fé nasce no encontro com Cristo, mas se fortalece no encontro com o corpo de Cristo. É por isso que Hebreus 10:24 e 25 soa como um soco de realidade. E consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando de congregar-nos, como é costume de alguns, antes admoestando-vos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Esse costume de alguns não era apenas ausência física, era um sinal de esfriamento espiritual, de retirada estratégica da fé viva. No mundo deles, os crentes enfrentavam excomunhão nas sinagogas, perda de empregos, Vergonha familiar. e muitos começaram a dizer, posso adorar em casa, posso orar sozinho, posso viver a fé no meu canto. Mas a Bíblia nunca apresentou a salvação como um retiro espiritual individual. Somos irmãos, membros uns dos outros, pedras vivas numa mesma construção. Quando um deixa de comparecer, não é só ele que perde, a comunidade inteira é afetada. Como um corpo que sente dor onde quer que haja ferida. E aqui está o detalhe que muitos ignoram. O texto não diz apenas, Não, deixe de ir. ele diz, venha para estimular. Você não é um espectador, é um agente de graça. Sua presença pode ser o fio que segura alguém na fé. Seu abraço, sua palavra, seu como você está, pode ser o sinal que alguém precisa para não desistir. Mas o autor não para no encorajamento. Ele dá um salto dramático e nos leva a um dos trechos mais solenes de todo o Novo Testamento. A gravidade da apostasia, um forte alerta. Existe um ponto de virada espiritual que muitos nunca percebem que cruzaram. Não é o pecado comum que todos cometemos e por ele Cristo intercede. É algo muito mais sério. A rejeição deliberada da verdade, depois de conhecê-la plenamente. E Hebreus 10:26 nos confronta com isso. Porque, se pecarmos voluntariamente depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Parece duro? É, mas o autor não está falando de alguém que caiu na tentação. Ele está falando de alguém que pisou o Filho de Deus, tornou profano o sangue da aliança e insultou o Espírito da graça. Hebreus 10:29. Essas não são metáforas leves, são acusações gravíssimas. Esse não é um crente fraco, é alguém que, tendo estado na luz, decide conscientemente voltar para as trevas e rejeita a única ponte que leva a Deus. Sob a lei de Moisés, quem desobedecia à palavra de 2 ou 3 testemunhas era condenado à morte. Mas aqui, diz o texto, o juízo será muito mais severo, porque a graça revelada em Cristo é infinitamente maior. Rejeitar o Filho de Deus é um ato de blasfêmia contra a obra consumada da cruz. É como se alguém, diante do perdão total, dissesse, não quero esse sangue, prefiro o meu caminho. E quando isso acontece, não há outro sacrifício, porque não há outro nome dado entre os homens pelo qual possamos ser salvos. Atos 4:12. E então vem a frase mais assustadora de todo o capítulo. É uma coisa terrível cair nas mãos do Deus vivo. Não nas mãos de um tirano, não nas mãos de um juiz cego,
nas mãos do Deus vivo, o santo, o justo, o onisciente, que vê não apenas os atos, mas as intenções do coração. Um Deus de amor? Sim, mas também um Deus de fogo consumidor. E quando a graça é rejeitada, só resta o juízo. Mas aqui está a pergunta: será que alguém que já viveu pela fé pode chegar a esse ponto? Lembre-se do passado, fonte de força para perseverar. Há um momento em que a fé parece impossível. Mas o autor de Hebreus não começa com um sermão. Ele começa Com uma afirmação. Lembrem-se dos dias passados. Hebreus 10, 32. Não é um apelo à teologia abstrata. É um convite à memória viva. Porque quando a esperança vacila, o que salva muitas vezes não é uma nova revelação, mas um antigo testemunho. Ele lembra aos crentes: vocês já sofreram, foram expostos ao opróbrio e à tribulação. Alguns foram presos, outros perderam bens. Muitos foram desprezados. Mas em meio ao fogo, vocês não recuaram. Vocês abraçaram os presos, se alegraram na perda e receberam com gozo a apropriação dos bens, porque sabiam que tinham uma herança melhor e eterna. Hebreus 10 e 34. Isso não é história, é identidade. Você não é alguém que começou a crer. Você é alguém que já viveu pela fé. Você já caminhou com fome e confiou no pão do céu. Já enfrentou tempestades e ainda assim adorou. Já chorou no vale, mas ainda assim declarou: o Senhor é o meu pastor. E se você conseguiu viver pela fé naqueles dias, por que duvidar que pode continuar agora? O passado não é apenas lembrança, é prova de fidelidade, não sua, mas de Deus, porque Ele não mudou. O Espírito que te sustentou então é o mesmo que te sustenta hoje. E o sangue que te justificou no primeiro dia é o mesmo que te segura agora. O autor não está dizendo: tentem de novo. Ele está dizendo: vocês já fizeram isso, voltem ao caminho. Como diz o profeta: lembrai-vos da antiguidade, porque eu sou Deus, e não há outro. Sou Deus, e não há semelhante. Isaías 46, 9. Deus nos lembra do passado não para nos envergonhar, mas para nos reacender. Porque quando você lembra de onde veio, é mais difícil acreditar que pode desistir. E é exatamente sobre isso que o texto conclui com uma exortação final, direta e inadiável. Não abram mão da confiança, porque a corrida ainda não acabou e a recompensa está guardada para quem persevera até o fim. Exortação final. Perseverar até o fim. Há um momento em que a fé exige uma escolha definitiva. Não é sobre sentir-se bem, não é sobre bênçãos ou milagres, é sobre permanecer, mesmo quando o caminho parece sem fim. É por isso que Hebreus 10, 35 a 36 soa como um grito no deserto. Não rejeitem, pois, a vossa confiança, que tem grande recompensa, porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. A palavra traduzida como paciência aqui não é macrotímia, mas epimoni. Resistência ativa, firmeza sob pressão, perseverança que não se rende. Não é esperar sentado, é continuar andando, mesmo com os pés sangrando. Porque a vontade de Deus não termina na conversão, ela se cumpre em toda a jornada. E a promessa não é dada ao que começou bem, mas ao que terminou fiel. E então, o texto traz uma das frases mais poderosas da Bíblia: porque ainda um pouquinho de tempo, e aquele que há de vir virá, e não tardará. Hebreus 10, 37. Essa é uma citação de Abacuque 2, 3, um profeta que viu nação cair, justiça sumir, e ainda assim ouviu: espere, ele vem. O pouquinho de tempo não é uma promessa de rapidez, mas de certeza. Deus não se atrasa, Ele está no tempo perfeito. E enquanto esperamos, Ele nos diz: não desista agora, porque como diz o versículo seguinte: o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Hebreus 10, 38. Atenção! A vida do justo não é movida por emoção ou tradição, é movida pela fé. E retroceder não é apenas um erro,
É uma exclusão do caminho de Deus. Jesus disse: ninguém, tendo posto a mão no arado e olhando para trás, é apto para o reino de Deus. Lucas 9:62. Olhar para trás não é lembrar, é querer voltar. E quem quer voltar, mostra que o coração nunca se rende de verdade. Mas o autor não termina no alerta. Ele termina com uma declaração de identidade. Declaração de fé e esperança. Depois de tudo, os alertas, as exortações, os riscos da apostasia, o autor não termina no medo. Ele termina com uma confissão triunfante. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos dos que creem para a preservação da alma. Hebreus 10:39. Essa frase não é uma autoafirmação vã. É uma identidade declarada pela fé, sustentada pela graça, selada pelo Espírito. Ele não diz, espero que não sejamos. Ele diz, nós somos dos que creem. É uma afirmação categórica, como se dissesse, este é o nosso povo, esta é a nossa marca, este é o nosso destino. E repare na palavra usada, preservação da alma. Não é salvação como um evento passado, mas como uma realidade presente e futura. A alma não é salva apenas no momento da conversão. Ela é guardada, protegida, preservada até o fim. Como diz 1 Pedro 1:9, alcançando o fim da sua fé, a salvação das almas. Mas a vós que sois amados, edificando-vos na vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Judas 1:20-21. A salvação é obra de Deus, mas exige resposta contínua do homem. Por isso, a exortação final não é apenas teológica, é prático, é existencial. É um chamado a viver pela fé, não pela emoção, olhar para frente, não para trás, perseverar até o fim, não desistir no meio e manter os olhos fixos na recompensa. Cristo mesmo, a nossa justiça, esperança e herança. Porque o justo viverá pela fé, não apenas começará ou sentirá. É uma frase que ecoa desde o Antigo Testamento, Abacuque 2:4. Paulo a retoma em Romanos e em Gálatas, e agora o autor de Hebreus a coloca como a marca registrada do verdadeiro crente. Não é quem tem todas as respostas, não é quem nunca duvida, é quem continua andando, porque a fé não é ausência de medo, mas a decisão de confiar mesmo no escuro. E agora, diante de tudo isso, restam perguntas que você não pode deixar sem resposta. Você está disposto a perseverar, mesmo que doa? Você vai manter os olhos em Cristo, mesmo que o mundo o chame de volta? Você vai continuar na fé, mesmo que ninguém mais esteja ao seu lado? Você chegou até aqui não por acaso. Cada palavra que você ouviu sobre acesso a Deus, sobre fé, sobre esperança, sobre comunidade, sobre apostasia, sobre memória e perseverança, foi um convite, não para religião, não para moralismo, mas para permanecer no lugar mais seguro do universo, a mão de Jesus Cristo. Você entende agora por que Hebreus não brinca com a fé? Porque há almas em jogo, porque há corações que estão, neste exato momento, se afastando devagar, sem perceber que já estão cruzando a linha entre provação e apostasia. E o pior é que muitos só vão perceber quando já não sentem mais saudade da presença de Deus. Mas hoje pode ser o dia do retorno, o dia de lembrar dos primeiros, o dia de reatar a comunhão, o dia de voltar para a congregação, o dia de dizer: Senhor, eu não quero ser dos que retrocedem, eu quero ser dos que creem para a preservação da alma. Porque a promessa ainda está de pé, a graça ainda é suficiente, o sangue de Jesus ainda fala mais alto que a frustração. Não é sobre religiosidade, não é sobre frequentar templos que se dizem ser a casa de Deus, porque não são. É sobre perseverar na fé, é sobre preservar o verdadeiro templo, que pelo sacrifício de Cristo somos nós. E se você nunca declarou a Jesus como Senhor, mas sentiu o coração tocado hoje, pare tudo agora e ore.
Senhor Jesus, eu reconheço que preciso de Ti. Não quero viver mais longe do Teu coração. Eu creio que morreste por mim e ressuscitaste para me dar vida. Hoje eu me entrego a Ti. Perdoa-me, muda-me e me guarda até o fim. Em nome de Jesus, amém. Se fez essa oração ou se renovou a sua fé hoje, comente "Eu persevero" abaixo. Se este conteúdo tocou o seu coração, inscreva-se agora, ative o sininho das notificações e venha fazer parte de uma comunidade que não apenas ouve a palavra, mas vive pela fé, porque o justo viverá pela fé, e só quem persevera até o fim alcançará a promessa.